Boa parte da nossa vida cristã se resume em percebermos os nossos pecados, o que é um verdadeiro milagre. Problema com filhos, no casamento, problemas com depressão, angústia, infelicidade, tem muito a ver, inúmeras vezes, com a nossa dificuldade em reconhecer, em perceber os nossos pecados. Bom dia, este é o tema do nosso devocional de hoje, que a gente continua aqui com base no Salmo 51. Qual que é o tema aqui do Salmo 51? Davi havia adulterado, mentido e matado, e o profeta Natã foi até ele, falou que ele estava em pecado. E nesse período todo aí, Davi estava meio que insensível em relação ao seu pecado. É somente quando o profeta Natã, enviado por Deus, aponta o pecado de Davi, põe o dedo na cara de Davi, é que Davi reconhece o seu pecado. E ele diz aqui, ó, verso 3. Pois reconheço minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Eu reconheço. Vou lhe dar alguns exemplos de como que isto aqui é fundamental na nossa vida cristã. Filho, casamento, como lidar com angústia, tristeza. Vamos lá, criação de filhos. Criar filhos é nada mais, nada menos do que tentar mostrar a eles, levá-los a reconhecer os seus pecados. É isso. Tem ótimos livros, bons livros cristãos, falando sobre lidar com o coração, que a educação é lidar com o coração da criança. Isso é só uma expressão para falar sobre lidar com o pecado, que é não apenas lidar com as ações exteriores do seu filho, mas ir à raiz. Por que o seu filho está fazendo o que ele está fazendo? Por exemplo, muitas vezes a criança acorda lá. E aí você vai apanhar porque você acordou assim, você reclamando. Mas por que elas fazem isso? Preguiça. A raiz dessa atitude é a preguiça. É como se essa cara braba é o fruto. Mas qual é a raiz? É a preguiça. E muitas vezes o pai quer apenas cortar o fruto sem lidar com a raiz. Não adianta, vai nascer mais. Então, muitos autores cristãos falam acertadamente sobre isso, sobre lidar com o coração. Isso é nada mais, nada menos do que ensinar o seu filho a ver o seu próprio pecado. Porque ele não nota, assim como nós também não, nós precisamos também de um milagre, nós adultos. Casamento é aprender a lidar com o seu pecado. Vamos dar um exemplo. Eu tinha um costume feio de deixar os sapatos, um tênis, um calçado no meio da casa. Tinha, né? Espero não ter mais. De vez em quando a gente dá uma recaída. Mas enfim, tenho lutado contra essa tentação. E eu lembro que muitas vezes eu não me esforçava. E eu lembro, é o meu jeito, eu sou assim, homem é assim. Na minha casa tinha empregado, então eu não tenho costume. Mentira. Mentira. Preguiça. Falta de amor pela minha esposa. Poxa, o que custa chegar em casa, pegar o calçado e colocar no lugar certo? Porque eu sabia que eu não gosto de calçado no meio da sala, mas eu sabia que a minha esposa ia tirar. Quer dizer, teve uma hora que ela parou, você vai ver, você vai aprender agora. Pecado. Pecado. Esse era o nome do tênis na sala. A raiz era egoísmo, era preguiça, falta de amor. Eu reconheço, o meu pecado está diante de mim, diz Davi. O problema dos casamentos é este, que o pecado dos cônjuges, tanto do homem quanto da mulher, não está diante deles, eles não veem. Eles não veem. Lembra que eu falei ontem de Davi? Ontem, Natã chega e fala, Davi, um homem era muito rico, ele tinha várias ovelhas. Mas o dia que ele foi fazer um churrasco, ele pegou a ovelha de um homem pobre, que possuía apenas uma única ovelha. O que você acha disso? Davi diz, tem que morrer. Tal homem tem que morrer. O senso dele de justiça está muito rápido, a percepção dele está muito aguçada para o pecado do outro. Aí Natã vem e fala, não, eu não estou falando de outra pessoa não, eu estou falando de você. Você tinha um monte de mulheres, mas você foi lá e pegou a única mulher que Urias tinha. Não parecia óbvio? Já logo de cara. Davi não devia, logo de cara. Ele é um homem segundo o coração de Deus, super inteligente. Ele não devia, logo de cara, notar que Natã estava falando dele, mas ele não notou. Porque nós não notamos isso. Eu vou falar um pouco mais disso amanhã.
O seu problema de casamento é isso. Eu vou começar uma série aqui sobre casamento, vai ser muito bonito. Semana que vem. Vamos postar o vídeo sexta-feira, sempre sexta-feira. Toda sexta-feira. Mas em essência é isso aqui, ó. Eu vou tentar fazer várias aplicações disso, mas esse é o seu problema. Criação dos filhos. Criação dos filhos. Algumas vezes a gente perde a paciência. Por quê? As crianças são terríveis, a gente sabe. Mas, pecado. O amor é paciente, porque nós não somos pacientes. Se amar é ser paciente, e inúmeras vezes nós não somos pacientes com os filhos, significa dizer que nós não amamos nem mesmo os nossos próprios filhos. É isso que a Bíblia está dizendo. Que até para amar os nossos filhos genuinamente, a gente precisa de um milagre. Outro exemplo de que reconhecer os nossos pecados é fundamental. É fundamental na nossa caminhada cristã. Eu reconheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Outro exemplo. Eu fiquei triste, profundamente triste, durante muito tempo. Muito, muito tempo. E demorei para perceber a causa, até que um dia eu percebi. Tinha a ver com arrogância, tinha a ver com inveja. Inveja. Ah, porque eu tenho tão pouco. Porque eu estava invejando outros. Não uma pessoa específica, mas um monte. Inveja. No Salmo 73, o salmista diz assim: eu quase desviei, eu quase caí da fé porque eu invejava a prosperidade dos maus. Mas fazer isso aqui, ó, reconhecer o seu pecado, como Davi fez, como o salmista do Salmo 73 fez, é um verdadeiro milagre. Então, casamento, criação de filhos, vida infeliz, tem casamento ruim, filhos, uma educação de filhos precária, uma vida infeliz, tem a ver com pessoas que não dizem como Davi: eu reconheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. E como que a gente reconhece os nossos pecados? Palavra de Deus, não tem outro jeito, foi o profeta que foi até lá. E por meio do sofrimento, Deus, é como se a palavra é a semente e os sofrimentos é a água. São a água que vai regar essa semente. Mas basicamente, palavra, genuína pregação do Evangelho. Por isso que é tão importante frequentar uma igreja bíblica e que pregue o Evangelho mesmo. Porque senão você nunca verá os seus problemas. Você pode fazer curso de casamento, vai lá, final de semana de casais, e chora, que lindo. Eles põem lá um monte de estratégia marqueteira, faz você olhar para o outro e confessa que é lá e chora, e blá, 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 blá. E no final não muda nada. Por quê? Porque na igreja não prega o genuíno evangelho. Então, esse retiro de final de semana é só um voo de galinha. Você sai animado e não adianta nada. É genuína pregação do evangelho. Porque a genuína pregação do evangelho expõe os nossos pecados. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mostra os nossos pecados. Eu oro para que o Senhor traga genuíno arrependimento a cada um de meus irmãos e amigos que estão me ouvindo agora, onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus, leve-os ao genuíno arrependimento. Que possamos ver os nossos pecados, que possamos reconhecer as nossas falhas e termos casamentos melhores, filhos melhores e uma vida mais feliz. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa ignorância e, por meio de um milagre, mostra o que está na cara, os nossos erros. Em nome de Jesus, conceda força, alegria e paz a cada um de meus irmãos que estão me ouvindo agora, me acompanhando agora, onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.